Meu nome é Inísia, eu faço parte no grupo das Sentinelas na Oração, intercessoras, e estamos numa campanha poderosa, maravilhosa, cujo tema é Forjadas. E hoje eu quero compartilhar no meu devocional com você a história que está na Bíblia de uma mulher que foi forjada por Deus. A sua história está escrita no livro de Juízes, no capítulo 4. Depois eu te convido a estar lendo na sua casa e meditando nessa passagem. No capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, nos filhos de Israel subiam a ela para juízo. Glória a Deus. Débora estava ali vivendo num contexto, nesta época, Israel estava sendo oprimido, né? Há muitos anos, há muito tempo, Israel estava sendo oprimido, né? Por Císera, um inimigo forte. Há 20 anos que Israel vinha sofrendo com esse inimigo mortal. Ele tinha muitos carros de ferro, né? E o rei da época tinha 10.000 homens, mas não tinham coragem. Então, eles se sentiam ameaçados e eles não queriam ir na guerra. E eles então sofriam a opressão que esse inimigo, que esse Cícera trazia ao povo. Então o povo vivia oprimido, eles viviam totalmente subjugados, porque esse inimigo eles consideraram poderosos, né? E eles clamaram ao Senhor para que o Senhor viesse. E Débora vive nesse contexto, né? E ela então é mulher de Lapidote, não tinha voz nessa época mulher, mas Deus tinha um propósito com ela, um chamado. Deus tinha um propósito além dela ser apenas uma esposa, uma cuidadora do lar. E Deus começou a forjá-la, olha, para assumir esse propósito, esse chamado. Então eu quero citar 3 áreas em que Débora foi forjada na sua identidade, né? Durante 20 anos ou antes, ela era uma esposa, uma simples esposa que cuidava do lar, né? Que cuidava do seu esposo, que prosseguia na vida dia a dia, mas Deus a forjou para ser profetisa, juíza de Israel. Nesse contexto aqui de totalmente sendo assolados, oprimidos. A nação estava sem condições, a nação não tinha coragem, os homens não tinham coragem de enfrentar tanto que Cícera aterrorizava a nação de Israel. Mas Deus forjou Débora, e Deus forjou Débora primeiro no seu secreto, em sua casa, no senhorio da sua casa, na autoridade, da forma que ela administrava a sua casa. Ela começou a ser forjada, e eu quero te dizer, minha amada irmã, você aí mulher que vai ouvir, a forja começa no secreto, aleluia. Deus forja a nossa identidade, Ele forja no secreto. E ela se tornou uma profetisa, uma juíza. E quando ela veio a público, ela começou a julgar Israel. A segunda forja de Débora foi na guerra, na coragem. Ela teve coragem de ir com o rei Baraque, porque ela falou, olha, reúne esses homens, Baraque, e vai, porque Deus vai lhe dar a vitória. Cícera hoje será morto. Mas aqueles homens e esse rei, ele falou, não, se você não for comigo, eu não vou. Eles não tinham coragem. Mas Débora foi forjada na guerra. Ela teve coragem de ir. E
Quando somos forjadas, não falamos vai você, mas nós acompanhamos, nós vamos à guerra, nós oramos, nós intercedemos, nós somos forjadas para guerrear, nós temos coragem de ajudar aqueles que não têm, que são covardes, os que são medrosos, mas ela foi forjada na guerra, na coragem, para ter força, coragem, intrepidez, para ir com ele. E ela profetizou o fim, ela profetizou a vitória, mesmo antes dela acontecer. Quando nós somos forjadas, nós temos a visão e a certeza da vitória antes mesmo da batalha começar. Porque ela falou, vai Baraque, que Deus vai te dar a vitória. Mas ele não foi. Mas ela profetizou que o fim seria a derrota do inimigo da nação de Israel, do inimigo que destruía a nação de Israel. E quando somos forjados, nós confiamos no Deus que nos chamou e temos certeza que Ele nos livrará e nos concederá a vitória. Glória a Deus. A terceira forja, a terceira foi a área do despertar de Débora que Deus executou. Ela foi forjada para despertar. Ela foi forjada no fogo para despertar como juíza. Ela estava sentada embaixo de uma palmeira e os filhos de Israel vinham lá para que ela julgasse as suas causas, as suas questões. Débora se tornou mãe, intercessora de uma nação caída, oprimida, destruída. E conforme ela julgou, conforme ela foi orientando, conforme ela intercedeu, a nação reviveu. Glória a Deus. Quando somos forjadas no fogo a despertar, a gente desperta como mães intercessoras, que intercede pelos filhos, que intercede pela família, que intercede pelos filhos espirituais, que intercede pela nação que está oprimida, está destruída por causa dos inimigos. E a nação reviveu, onde tinha 10.000 homens, mas eles não tinham coragem de ir para a guerra. O rei não tinha coragem. Mas Débora foi com ele para encorajar. Às vezes as pessoas são medrosas, não são corajosas, mas Deus nos forja para sermos corajosos e irmos com as pessoas para a guerra. E nos ensina e nos forja para julgar, para orientar, para dar direção às causas, às questões. Que Deus venha sobre as nossas vidas. Débora foi forjada naquele tempo, foi forjada no secreto, para depois vir em público resplandecer a glória do Senhor. Não era só mais uma simples mulher, esposa, não. Agora ela era uma profetisa de Israel. Agora ela era uma juíza de Israel. Agora ela era a mãe da nação israelita. Aleluia, glória a Deus. Para que eles fossem encorajados, orientados, acompanhados, discipulados, ensinados a serem corajosos e derrotar os seus inimigos e pararem de serem oprimidos. E muitas vezes nós somos forjadas na nossa identidade. Eu não sou nada. Eu sou só uma esposa. É o meu marido. Não, é você. Você que vai junto, você que guerreia junto. Meu filho, eu não sei. Não, você que vai junto, você que ensina, você que encoraja. Porque você está sendo forjada para uma nova identidade. Não é só apenas de lavar, passar e cozinhar, cuidar do seu lar, não. Mas é administrar o seu lar. Orientar, fortalecer, dar cobertura através das orações, das intercessões, gerar novos filhos, gerar filhos profetas, gerar filhos profetas do Senhor, filhos guerreiros. A mãe que ora, a mãe que é despertada para orar,
pelos seus filhos, gera profetas, gera guerreiros, gera destinos novos, quebra maldições. E depois da guerra, como diz lá em Juízes 5:31, há o descanso. Forja traz descanso após a guerra. Olha, toda a nação descansou, toda a nação, os filhos, toda a nação de Israel descansou do seu inimigo mortal, dos seus opressores, dos seus algozes. Famílias foram libertas, lares foram reconstruídos, porque Débora foi forjada. Débora foi forjada por Deus no fogo, mas não foi para a morte, foi para a glória de Deus. A Débora foi fortalecida, foi purificada para aquele tempo, para despertar a nação de Israel, despertar o Deus vivo, mostrar o Deus vivo, que Deus era com eles e fez a terra descansar através da sua coragem, da sua obediência a Deus, da sua intrepidez, da sua oração a ser juíza, a conselheira, julgar com retidão. Débora, desperta Débora. Débora foi despertada a viver uma nova história. Débora foi despertada a mudar a história de Israel. Aleluia! E que eles tornassem o Senhor Jesus, ao Senhor Deus da época, que é o nosso Senhor Jesus. Que as nossas orações, intercessões, desperte o que está adormecido na minha casa, na sua casa e na nossa nação. Que a nossa nação reviva, que o nosso lar reviva. Em nome de Jesus, desperta a Débora para esse momento. Somos as Déboras dessa geração. E eu vou estar orando, Senhor, que nós sejamos forjadas por Ti, Senhor. Primeiro no nosso secreto, para depois sermos Tua em público, Senhor. Nos ensina a ouvir a Tua voz no meio do caos, das tempestades, como o Senhor ouviu, como Débora ouviu Sua voz, dizendo, pode ir, porque Deus ainda hoje derrotará o inimigo de Israel. Nos ajuda, Pai, nos forja na guerra. Quando o homem quiser recuar, nos dê coragem, nos dê intrepidez para irmos à guerra. Quando todos querem recuar, nos dá coragem para continuar. Que aonde a nossa presença, aonde nós entrarmos, que a nossa presença traga a Tua presença, Deus, no campo de batalha. Que todo o campo de batalha que nós entrarmos, que a Tua presença, que nós possamos levar a Tua presença, a libertação, a restauração, o renovo, através, Senhor, das nossas orações, através do ID, através, Senhor, da forma que o Senhor quer, que aconselhe, que ore, que vá, que some, que fortaleça, que ajude. Que os nossos ventres espirituais gerem filhos para Ti, Senhor. Nos desperta, Deus, como mães intercessoras dessa nação. Nos desperta, Deus, como mães intercessoras dentro do nosso lar. Tudo que tiver adormecido dentro da nossa casa, desperta-nos, Senhor, para estarmos orando e para que o nosso lar venha a reviver, para que a nossa nação venha a reviver, para tudo aquilo que nós oramos venha a reviver. Se estiver morto, revive. Se estiver oprimido, destruído, construa. Pai, nos ajuda, Pai. Senhor, obrigada, Deus, por nos forjar, por nos fortalecer, por nos purificar, por nos libertar, por nos restaurar. Nós cremos em Ti, Senhor. Somos as Déboras dessa geração.
Obrigada, obrigada por sermos as Déboras dessa geração. Intrepidez, ousadia, forjadas, corajosas, guerreiras, para que o meu lar venha reviver, para que todos aqueles que eu oro venham reviver, para que a nação venha reviver. Desperta, desperta-nos, ó Deus, como o Senhor despertou Débora, que nós sejamos as Déboras dessa geração, que nós sejamos levadas, Pai, em todos os lugares, como Déboras que levam paz, Déboras que levam libertação, Déboras que levam restauração, renovo, Pai. Coloco nas tuas mãos. Obrigada, Deus. Obrigada por esse momento. Obrigada por esta palavra. Obrigada, Senhor. Tu és um Deus poderoso e maravilhoso. Desperta, Débora. É chegada a hora. Assim diz o Senhor. Recebam a paz do Senhor Jesus. Amém.